de semanas de negociação, o Atlético aceitou pagar uma compensação financeira de 2 milhões de euros ao Fenerbahçe, cerca de 12 milhões de reais, para conseguir a liberação do volante de 32 anos. O Atlético ainda pode pagar mais 2 milhões e 900 mil reais em caso de metas esportivas previstas no contrato entre as partes. Fred vai assinar um vínculo até 2030 com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A ideia é que ele estreie pelo Atlético no dia 22 de agosto no Beira-Rio contra o Internacional, ou seja, há tempo de participar das duas partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Só para completar, contar que Fred, que tinha a camisa 7 reservada desde a saída do Hulk, vai ter direito a um salário de 2 milhões e 300 mil reais por mês. E o Galo precisará negociar atletas para buscar mais reforços. Conversei na manhã dessa quinta-feira com uma pessoa do departamento de futebol do Galo para perguntar se ainda vem algum atacante. Vale a lembrança de que o Barba tem batido na tecla, sempre que pode em entrevistas coletivas, sobre a necessidade de melhorar o aspecto ofensivo, que de fato tem deixado a desejar. Houve um investimento alto no Casserra, que não tem feito gols. O Borba foi recém-contratado, mas a impressão é de que o Atlético vai ter dificuldade em converter as chances que cria. Pois bem, essa fonte com quem conversei do Atlético respondeu o seguinte: precisamos de saídas na folha salarial para fazer outros movimentos. Os clubes no Brasil estão cavando buracos financeiros e o Atlético não vai dar passos maiores do que a perna. Igor Gomes, Scarpa e Dudu eram atletas que o Atlético adoraria negociar. Estou para dizer para vocês que Igor Gomes e Dudu poderiam até sair de graça. O Atlético só queria se livrar do salário desses jogadores. Com Scarpa havia necessidade de uma compensação financeira. Como nenhum deles saiu, o Atlético não se vê em condição de buscar novos reforços. O Igor Gomes ganha na casa dos 400 mil mensais, o Scarpa ganha 1 milhão e 200 mil, o Dudu ganha 1 milhão e 100 mil. Chegaram a especular que o Galo pode contratar John Mercado, atacante que pertence ao Sparta Praga. A informação que eu tenho é de que esse atleta não faz parte dos planos. Só para completar, Kevin Castanho está confirmado, empréstimo de uma temporada, e o Fred aguarda a rescisão com o Fenerbahçe. O empresário dele, Marcelo Pettinati, está de novo na Turquia para tentar definir os últimos detalhes. Existe a expectativa de um acordo nas próximas horas. Saideira sobre o Galo, vitória super importante contra o Bragantino por 1-0 fora de casa. Jogo da volta das oitavas de final da Sula, na semana que vem na Arena MRV, e o Atlético pode passar com um simples empate. Desempenho do Galo fora de casa desde a volta da Copa do Mundo, bastante interessante. Ontem foi dia de vitória, e mais uma vitória fora de casa do time do Atlético, alcançando 8 jogos de invencibilidade. A última derrota foi aquela para o Corinthians, que não era nem para ter perdido, é bom sempre frisar. Ontem, 1-0 em Bragança Paulista, o gol marcado por Tomás Coelho. E a gente tem que ressaltar e parabenizar. Que passe magistral do Igor Gomes. Uma cavada por cima da defesa, o Coelho entrou na diagonal, deu um totozinho com a pontinha da chuteira na bola. Toque do Coelho que deixou o Cleiton desnorteado. O Cleiton, passou a mão entre a bola, fechou a mão assim, não achou a bola saiu limpa na cara do gol. Não vem falar que foi o Cleiton que falhou, foi o Coelho que deu um drible de corpo, usando a pontinha da chuteira também para desviar a bola do goleiro da equipe do Red Bull Bragantino. E o Eduardo Madeira até assustou, hein? Assustou e narrou sim. Aliás, depois do gol, o Coelho estava até pegando ali nas coisas e falando chupa Gilbert. Mas o Coelho é um cara, Gilbert, que ele até o último segundo, enquanto ele está em campo, ele tenta. Muitas vezes ele erra, como ele errou no lance em que o Everson salvou o pescoço dele, perdeu a bola numa saída de jogo e o Everson fez uma defesa incrível. Mas enfim, 1-0 e que bom que o cornetado foi exaltado. Já diria, é um versículo que os humilhados serão exaltados? Sim, claro. O humilhado foi exaltado, então saiu com o gol. Agora, o melhor em campo foi o zagueiro Juan Tressoldi, eleito pela equipe da 98. Eu, particularmente, dei meu voto pro Igor Gomes, porque, assim, cara, o que ele fez foi pornográfico. O lançamento dele foi uma coisa assim... Você vai acabar renovando com ele, não vai? Não. É assim, que ele faça um bom contrato aí saindo do Atlético. Há sinais, ajudou enquanto era reserva. Quando ele foi titular não ajudou tanto não, mas enquanto ele era reserva ele sempre entra, ajuda um pouquinho e tal, mas que é pornográfico o lançamento do Igor Gomes. E o Atlético merecido porque o Atlético foi bem no Barba Ball, dentro da estratégia do Eduardo Domingues,
na vitória de ontem para cima do Red Bull Bragantino, né? Quando a gente estava conversando com o Ricas, chegou aqui a notícia de tudo certo entre Atlético, Fenerbahçe e Fred, Gilbert. Portanto, Fred é jogador do Atlético, o jogador é aguardado lá para terça, quarta-feira em Belo Horizonte, no meio da semana que vem, para chegar e fazer aqueles exames médicos protocolares e assinatura oficial do contrato. E já deve estrear, como ele vem jogando regularmente lá no Fenerbahçe, fez a pré-temporada normalmente, já deve estrear, Gilbert, contra o Internacional. Um jogo antes da quarta de final da Copa do Brasil. E, curiosamente ou não, o Internacional foi o time que revelou o Fred para o futebol profissional, né? Aquela negociação que aconteceu, a torcida do Inter também tinha esse sonho de contar com o Fred no retorno dele ao Brasil, mas o Fred tinha o sonho de jogar no Galo e está realizando o sonho de criança aí, retornando para o Atlético. Então, o primeiro jogo do Fred, Gilbert, vai ser debaixo de vaia no Beira-Rio contra o Internacional. Bom que já vai acostumando com o futebol brasileiro de novo, com aquela pressão que a gente sabe que tem. Mas, enfim, parabéns aí para a diretoria atleticana, parabéns para o Paulo Brax, parabéns para o Pedro Daniel, para quem participou dessa negociação, porque eu tenho certeza que não foi uma negociação fácil. O Fenerbahçe não tinha o interesse em liberar o Fred a qualquer custo. O treinador é apaixonado com o Fred. O Ismael Catal, você viu que ele estava claramente desconfortável em falar dessa saída do jogador na entrevista coletiva após o jogo contra o Sturm Graz. E o Atlético, junto aí com os agentes do Fred e o próprio jogador, né, conseguiu contornar essa situação e concretizar essa negociação, Gilbert. Vai ser um reforço importantíssimo. Se o Paulo Brax falava que traria jogadores apenas que elevasse o nível, o Fred certamente é um deles, né, desse jogador que eleva muito o nível do meio-campo atleticano. E agora a gente fica na esperança das palavras do Pedro Daniel, de que a janela está aberta até o dia 11, e se aparecer uma oportunidade de mercado, o Atlético ainda está atento para conseguir trazer aí, principalmente jogador do meio para frente, Gilbert, aquele jogador que faz o gol, que vai ser muito importante para o Atlético aí nessas disputas. O Atlético, se quiser pensar mesmo em títulos de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana, vai precisar reforçar, qualificar esse elenco do meio para frente ou encontrar essa qualificação em casa, coisa que eu não tenho esperança que o Barba vai fazer diante das palavras do Barba sobre a utilização de jogadores de base nesse time do Atlético. O Barba mostrou claramente que a pressão por resultados faz com que o Atlético não use jogadores de base, como se essa pressão não existisse no Flamengo, no Palmeiras, em outros clubes do futebol brasileiro. Mas enfim, tá aí Gilbert de Campos, grande contratação do Atlético, a maior contratação do futebol brasileiro em 2026, o retorno do Fred para o Galo. Indiscutível, grande contratação, parabéns à diretoria atleticana. Como assim, Fred, maior? de fato, eleva o nível do meio campo. Tem uma expectativa muito boa com o Castanho também, acho que vai ajudar muito ali como um protetor do sistema defensivo. Mas, como você disse, o próprio Barba já falou e o torcedor está falando o tempo todo, precisa trazer um atacante, um jogador de peso, um definidor, para dar ao Barba o equilíbrio que o time precisa. Talvez nem jogador de peso, jogador que faça gol. O Viveiros, por exemplo, que é o artilheiro do campeonato, ele não é um jogador de peso. O Atlético Paranaense foi buscar ele lá na Colômbia, no Atlético Nacional. É um jogador desconhecido no futebol brasileiro, não é um jogador de peso. Mas tem que, mais do que o jogador de peso, o jogador que resolva. É isso que o Atlético precisa. Você olha pro elenco do Atlético, você vê alguns bons jogadores, mas você não tem aquela referência a mais, desde a saída. O Fred é essa referência, agora, o Lianco pode ser essa referência. O Fred, você tem o Fred há 15 minutos. Sim. Igor, menos, calma. Há 15 minutos. Mas o Fred não vai resolver o problema de falta de gols. Não, de falta de gols não. Esse ele não vai resolver. É isso, mas eu tô falando, não precisa ser um jogador de peso. Tem que ser um jogador bom que faça gols. Como o Viveiros, como o Germancano, quando foi buscado pelo Vasco, como o Verratti, quando foi buscado pelo próprio Paulo Brax pro Vasco. Aliás, foi o Verratti que fez o gol ontem no Palmeiras, né? Foi o Verratti que fez. Verratti que fez o gol ontem. Pois é, não sei o portém. Mas aí tem que trabalhar nesse sentido. Eu só não confio que o Siga vai achar esse jogador, né? Não achou até hoje, 10 anos de trabalho lá e não consegue achar um jogador artilheiro. Olha, se você está dizendo...
Mas o Baba tá aí, deve ter jogador pra indicar, não é possível, né? O cara tem que participar também, lá. O time é dele, ele comanda o time, características que ele gosta. Então eu tenho certeza que o Baba também. O São Paulito indicava todo dia um caminhão de jogadores. O Baba também deve ter alguns, não é possível. Mas eu tô muito feliz com a chegada do Fred. Eu O Fred também. é um menino que vai ajudar demais o Atlético e mais do que isso, né, Gilbert? Assim, tá realizando o sonho, velho. Igual o Bernard quando voltou, realizando o sonho de voltar a jogar no Atlético e tal. Só espero que ele não tenha o mesmo problema de readaptação ao futebol brasileiro que o Bernard teve lá, que ele já chegue arregaçando aí com o Inter, com o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Você acha que vai jogar contra o Inter mesmo? Você acha? Vai. É. Acho que não.